Então, retomando os nossos estudos, na semana passada eu estava com a garganta muito irritada, então eu só ia ficar tossindo aqui para vocês. Então, espero que hoje a garganta colabore e que a gente possa ter aí mais uma noite de estudos. O pessoal do Instagram foi desabilitado os comentários para poder acompanhar os textos que são apresentados. Então, quem tiver perguntas ou colocações pode acessar pelo chat do Facebook. Então, rogamos amparo à espiritualidade maior, que sempre nos ampara, nos acompanha, que possamos ter uma noite produtiva de estudos. Estamos dando continuidade aos estudos de casos de atendimentos. Então, atendimentos reais que foram feitos, então são atendimentos interessantes, a gente traz aqui como ilustração para a gente entender um pouquinho melhor como a gente como a gente funciona. Essa figura aqui traz uma ilustração do nosso inconsciente, que é uma das maiores influências que a gente tem na nossa saúde emocional, mental, psíquica, ou seja, no nosso bem-estar. Muitas pessoas que a gente vê por aí que pela nossa percepção têm uma vida boa, uma vida feliz, porque tem tudo de material, não falta nada, estão bem fisicamente, às vezes muitas dessas pessoas, às vezes você tem a notícia que teve uma tentativa de suicídio, tá? Então essa influência psíquica aqui, ela é muito, muito intensa em quem tem esse psiquismo aí para ser trabalhado, que somos a maioria de nós aqui na Terra, né? A gente não está aqui a passeio. Então está se encerrando aí o plano de provas e expiações, e nesse plano aí a gente fez muita coisa, aprendeu quase que 100% pela dor, então tem muito reajuste aí aguardando no nosso inconsciente, no inconsciente de quem está ligado a nós. Então, é realmente uma grande fonte de desarmonias. Muitas delas chegam a nível físico, que a medicina não encontra uma cura, tem apenas um auxílio paliativo para inibir ou para tirar a dor, mas se você para de usar uma medicação, volta novamente os sintomas. Então agora a gente está trazendo, e a ciência em pouco tempo vai estar trabalhando também em conjunto, porque até então a ciência trabalhava com causas estritamente físicas, né? Muitos ramos da ciência médica já trabalham com isso, já aceitam o reiki, a meditação, orações, porque perceberam na prática, na observação, que realmente isso altera a forma como a pessoa reage a determinada comorbidade ou doença. Então, nós vamos trazer alguns casos de pessoas sofrendo vários sintomas, onde a causa estava neste nosso inconsciente aqui. Então, aqui até essa proporção está um pouquinho além ainda do que realmente tá? Essa parte consciente que a gente percebe aqui, que são os aprendizados, conhecimentos, memórias e vivências atuais, é menor do que o que está representado aqui em relação ao inconsciente. Então, o nosso inconsciente é comparado com o iceberg, né? De 90% a 95%, é o total dele que está lá submerso, que é chamado de inconsciente porque nós não temos consciência dele, mas ele vibra intensamente. As consciências lá estão, muitas delas estão em funcionamento constante e
por esse motivo, acabam deixando chegar até nós, aqui no corpo físico, a resultante dessas vibrações do que pensam e vivem e sentem. Então, na última semana que a gente estudou, foi apenas um caso, porque era um caso longo, mas foi interessante a gente ter abordado como foi o tratamento desse homem. E hoje a gente vai para um outro caso, também não muito simples. Uma mulher de 41 anos, então acabou procurando atendimento, e aí aqui pela anamnese feita com ela tem muita dificuldade de falar de si mesma, muita tristeza, muitos traumas e dificuldades na vida, cefaleia, esquecimento, desespero, desânimo, covardia, dificuldade de enfrentamento, falta de concentração, confusão mental e comportamental, aumento de peso, mas apesar disso tudo nunca desistiu de lutar e tem um bom trabalho. Então, às vezes a gente olha para alguém bem-sucedido no emprego que a gente gostaria de ter e acha que aquela pessoa está no céu realizada, né? Olha o quadro de sintomas dessa mulher aqui. Então, na questão afetiva, é muito controladora, ciumenta e vingativa. Quando contrariada, reage com rudeza, grosseria e crueldade. E talvez por isso nada dá certo para ela. Então, vive sozinha. Além do mais, só sintoniza com homens separados ou viúvos com filhos. Os relacionamentos perduram por um certo tempo, curto, e logo é deixada de lado, como se fosse um traste sem valor. Já sofreu 3 abortos espontâneos, e quando criança e adolescente, sua mãe sentenciava que ela nunca seria feliz. Veja como isso fica registrado no nosso subconsciente, aquela mensagem vibrando ali. E se você não tem consciência disso, se você não desarma esse mecanismo ali que ficou gravado lá na infância e na adolescência, a pessoa realmente nunca vai ser feliz. É um código de programação incluído ali no subconsciente da criança. Então, não são tantos traumas pelos erros cometidos em existências passadas. Então, o que gera hoje é a culpa e necessidade de autopunição, que refletem do inconsciente para o consciente, que são os problemas mais graves. E aí, aberto o atendimento, sintonizou uma consciência dizendo que não quer ser importunada, quer ficar só. Aí o desejo de afastar as pessoas, né? De que nada dá certo. Não quer ninguém lhe chateando, usando ou explorando. Não quer mais ninguém por perto para o resto da vida. Esse aqui é a conversa dessa persona, dessa consciência lá do inconsciente da mulher, de uma vida anterior. Então, ela contando como estava vivendo a vida dela, né? Porque nem se deu conta que tinha morrido, né, geralmente. Diz que tentou várias vezes encontrar alguém para ser feliz, mas foi tratada com desprezo, como se fosse um lixo. Não quer filhos, nem pais, nem familiares, ninguém na vida. Colocada em regressão, ela revê uma existência onde for uma mulher torturada, pobre e infeliz. Maldizia-se por ter sido abandonada, carregada de filhos. Eram 8, mas informou que teve também que passar por 4 abortos. Os filhos diziam que ela era culpada por ter arranjado aquele pai para eles. Então, além do mais, além de tudo, os filhos ainda apontando o dedo e culpando ela, né? Por ele ter ido embora e por ela não ter sido tolerante, por não ter tido paciência com o pai. A mãe da existência atual, que ele repetia, você nunca será feliz, foi o seu pai naquela existência lá, onde tinha 8 filhos, que se negou a socorrê-la quando o marido a deixou. Então, o marido largou ela com 8 filhos e o pai ainda não auxiliou, não a acolheu.
toda essa escalada de sofrimento como mulher é o resultado de uma existência masculina, ou seja, antes ainda dessa ali que teve 8 filhos, ela teve uma existência masculina e foi então acessada essa consciência dessa vida masculina, uma pessoa muito agressiva, arrogante, estúpida, sintonizou dizendo que mandava no lugar e fazia o que queria, e quem tivesse juízo obedeceria. Via a parte encarnada como uma mulherzinha insignificante que não representava nada, que não era nada. Além do mais, mulheres estão aí para prestar serviço para os homens, afirmava. Então, essa era a maneira como esse homem via e vivia a vida dele como homem, desprezando totalmente as mulheres. Então veio já que a gente viu aqui, já 3 existências femininas para quebrar esse padrão de vida, de pensamento, de preconceitos, né? Quando foi feito ele ver a situação atual, né? Ou seja, que ele está ligado numa mulher, que ele depende da energia de uma mulher, que se ela não existir, ele também deixa de existir, ele esbravejou, ameaçou, ironizou, mas teve de se render, depois de conferir que não tinha mais corpo de carne, ou seja, ele nem sabia que tinha morrido ainda, né? Que apenas estava ligado a uma mulher, que se expressava através do corpo de outra, a sensitiva, a médium, né? E de ter verificado que fora assassinado por suas próprias vítimas, por quem ele chamava de covarde, e que não deveriam vestir calças porque não eram homens. De um modo geral, ficou bastante claro por qual caminho deve seguir a investigação nas próximas sessões de tratamento, buscando o equilíbrio e a aceitação entre os 2 aspectos de manifestação do espírito, o masculino e o feminino, para que, independentemente da condição do corpo que vista, sempre possa estar em harmonia com ele. Então, sempre respeitando o outro. Não importa se é homem, se é mulher, é um ser humano. Ninguém é melhor que ninguém. A gente não tem o direito de desrespeitar ninguém. Essas posições são temporárias, duram apenas uma vida, e tudo aquilo que a gente condenar, que a gente tiver preconceito, que a gente não respeitar, a gente vai viver aquela situação para entender, para aprender. E conseguir se libertar do preconceito, dos costumes, da forma de pensar, entender que não é melhor do que ninguém, que somos todos filhos de Deus, numa grande escola planetária, aprendendo a nos respeitarmos. Aí o próximo caso, mais uma mulher de 29 anos. Então, uma mulher casada, sem filhos, comerciante, dizendo que há algum tempo andava sentindo dor nos ovários e útero, em forma de queimação. O recente diagnóstico médico foi de endometriose, com orientação imediata de remoção do útero e ovários, pois havia uma espécie de sangramento invasivo nesses órgãos. Então, mesmo a medicina reconhecendo ali a endometriose, tendo recursos para parar com isso ali, extirpando os órgãos, se você não trata a causa, a vibração, aquela energia pulsante fica ali e pode gerar algum problema adjacente ali, mesmo que os órgãos físicos forem retirados, essa vibração deletéria pode gerar um câncer no intestino e algum outro órgão ali próximo, ou um outro órgão que seja o ponto mais fraco da pessoa. Então, sempre a orientação de você investigar qualquer problema que está chegando no físico, se não tem uma causa no teu campo psíquico, para que realmente, com a intervenção médica, o problema seja resolvido e não tenha metástase ou outras dificuldades lá na frente. O tratamento, então, dessa mulher constituiu-se de apenas uma sessão de investigação do seu psiquismo, buscando a causa dos sintomas.
Então, com um único atendimento, ela conseguiu resolver. Sintonizou uma consciência feminina, queixando-se de dor na região uterina e dizendo que havia um monstro dentro dela. Informou que era prometida para um moço nobre, mas se envolveu com um aventureiro e engravidou. O aventureiro não assumiu e não casou com ela. Acabou casando com um moço nobre, mas escondeu a gravidez, acabou descoberta e resolveu abortar. Desencarnou de uma infecção resultante do aborto. O moço aventureiro, ao saber do desencarne da amante, sumiu com medo de alguma complicação. Desencarnada, culpada, frustrada, enraivecida, continuou grávida, estagiando num lugar horrível. Ou seja, mesmo que o corpo físico morre, que o bebê é retirado ali do útero, se continua no corpo da mãe, o corpo entra em decomposição, na parte energética a gravidez pode continuar. O ser humano que está ali ligado naquele útero pode e tem o direito de ficar ligado à mãe por ela não ter dado a oportunidade de ele ter uma vida, um corpo. E isso a gente trata em várias situações de problema nos órgãos reprodutores femininos, onde é necessário fazer o parto daquela personalidade do passado, para desvincular a persona do filho, porque o espírito provavelmente já teve uma outra oportunidade, já reencarnou, mas aquela parte do espírito ficou presa ainda ali no útero. Então você faz uma espécie de parto para realmente separar essas duas consciências e ser mais aí fácil a reconfiguração e a reconstituição do que foi danificado ali. Nesse lugar, onde ela acabou parando, foi recebida por muitas mulheres grávidas, ou seja, uma espécie de bordel do astral, onde essas mulheres que desencarnavam grávidas ou por abortos acabavam por afinidade se reunindo. Passados os anos, ela um dia perdeu a consciência e se apagou, então ficou ali algum tempo e em algum momento ela não conseguiu mais vivenciar, perdeu as forças e provavelmente acabou sendo arrastada para uma nova existência, para uma nova encarnação. Suas memórias pretéritas foram se abrindo e ela lembrou que sempre procurou o caminho errado e as aventuras, sem se dar conta de valorizar quem a amava de verdade, de quem havia cuidado dela e a sustentado em outra existência. Sempre fora rebelde e teimosa. Lembrou que era uma órfã e esse pai fazia de tudo para o bem dela, a educava e a orientava. Mas sua rebeldia fazia ver o pai como um chato e nunca reconheceu o que ele fez por ela. Assim que pôde, saiu pela vida a fazer loucuras. Quando retornou, a esposa do pai já havia morrido. Ela voltou não porque o amasse, mas por necessidade. Sabia que ele a acolheria. E ele a acolheu novamente, mesmo idoso e doente. Mas ela, insensível e ingrata, cuidou muito mal dele. Saía deixando com fome e sem cuidados. Com a morte dele, sofreu mais ainda pela perda de algo dela mesma, como se uma parte sua houvesse se partido. Logo adoeceu e ficou com a barriga muito inchada, sangrava muito, porque havia feito muitos abortos durante essa existência, usado muitos chás e remédios abortivos. Estava profundamente intoxicada e enfraquecida. Confessou que sempre fora teimosa e rebelde, parecendo ter algo ruim dentro de si, ou seja, já era algo de passado, uma outra consciência muito rebelde, e ela tentando domar, mas não conseguia, era mais forte que ela. O moço aventureiro da história, que foi seu amante na existência anterior, relatada, também fora adotado pelo homem bom que se fizera seu pai, e se criaram juntos.
Juntos também aprenderam a cultivar o lado pervertido. Ela o seduziu e o perverteu. Então, aquele que lá na frente a abandonou, grávida, foi ela que o criou, que o ensinou a ser desse jeito, né? De usar o sexo apenas como uma diversão, né? Em seguida, sintonizou o espírito que estava dentro do útero da paciente, aquele que não foi permitido viver, né? Estava na forma de um esboço de feto, escuro e viscoso, mais parecendo um ouriço com tentáculos, interpenetrados e entrelaçados com a paciente. Tanto a paciente quanto o marido da existência atual tinham fetos astrais dentro do abdômen. Veja que até o homem, porque ele também já teve existências femininas, né? Tinha também, os dois estavam ligados por essas existências passadas, e o homem também tinha fetos de vidas passadas, abortos de vidas passadas atrelados ao seu abdômen. E se não tratado, também pode gerar aí um câncer ou qualquer outra dificuldade também no abdômen ou mesmo no sistema reprodutor. Com muita dificuldade, consegue expressar os seus sentimentos, dizendo que não suporta mais essa situação, sente-se acabado e destruído. Sentindo-se mais aliviado e amparado, informou haver fetos dentro dele também. Disse que já teve corpo feminino, abusou da condição e foi uma aborteira, bruxa e homossexual depravada. A paciente que a albergava em seu útero, pessoal, aqui nada contra a experiência homossexual, tá? Aqui é o relato dela, dizendo que foi homossexual, mas foi depravada. Ela não usou com respeito, não viveu com respeito essa condição. A paciente que a albergava em seu útero fora uma cliente e a procurava para fazer trabalhos de magia e abortos. Então, essa que relatou aqui, que foi aborteira e bruxa de passado, é o feto que estava preso no útero dessa mulher que foi buscar o atendimento. Tá? O grupo de socorro realizou uma espécie de cesariana, esse parto, né? Os tentáculos foram desligados um a um e recolhidos. Uma semana após o atendimento, a paciente nos procurou informando que os sintomas desapareceram por completo e o exame médico nada mais revelou e não precisou tirar útero nem os ovários. Então, como às vezes um atendimento desse auxilia. Então, sempre a importância da gente investigar no todo o porquê das situações que a gente está passando, né? E agora que a gente tem conhecimento disso, a gente pode correr para esse lado também, né? E nos tratar de uma forma mais holística. Temos mais um caso, mas eu creio que não vai dar tempo de trazer ele todo, não é tão pequeno assim. Então vamos ficando por hoje, dando também uma folga para minha garganta, e que na semana que vem eu já esteja totalmente recuperado para a gente continuar os nossos estudos. Então vamos encerrar os estudos de hoje com um passe à distância. O importante para a gente entrar em contato com essas energias do passe é a nossa postura mental. Então, a energia chega até a gente, mas a gente precisa, então, se colocar numa postura para que possamos receber e não repelir ou refletir essas energias de volta, né? Então, pedindo auxílio aos trabalhadores da casa que trabalham com os passes, que nos auxiliem nesse momento. Estou mentalizando uma onda de energia descendo do alto da cabeça até os pés. Quem se sentir confortável pode fechar os olhos.
sentindo uma espécie de calor percorrendo todo o nosso corpo, deixando em cada célula a energia que ela precisa para o seu funcionamento saudável, nos sentindo mais leves, com bem-estar, sentindo saindo dos pés para a terra, como que uma nuvem escura, com todas as tensões, preocupações, com tudo que nos está perturbando neste momento, nos preparando para mais uma semana de caminhada, ampliando essa energia para a nossa casa, para o local de trabalho, as pessoas que convivem conosco. A felicidade virá para cada um de nós, a oportunidade virá para cada um de nós. Mas como a gente não confiava nisso até bem pouco tempo, a gente sempre procurou egoisticamente tirar a oportunidade do outro. A nossa felicidade geralmente dependeu de alguém ser infeliz ou sofrer. E agora que a gente sabe disso, a gente sabe que vale a pena aguardar, vale a pena a gente ser feliz pelo bem-estar e pela felicidade do outro. Só desta maneira, todos nós vamos conseguir transformar este mundo num lugar melhor, respeitando, tolerando, compreendendo que cada um é um ser diferente da gente, mas que um dia vai chegar, ou antes ou depois da gente, no mesmo ponto, de onde a gente vai começar novos caminhos evolutivos, livres de todos esses tipos de sofrimentos que a gente viveu até agora. Uma boa noite a todos, que tenhamos mais uma semana abençoada. Que assim seja.